São vários os relógios que ganharam fama mundial, desde logo o incontornável Big Ben em Londres, mas também o da Torre da Câmara em Praga, na República Checa, ou então esse famosíssimo relógio de Times Square em Nova Iorque, que fica tão associado a esse momento que é o da passagem de ano. Entre nós, aqui na cidade do Porto, esse momento do 31 de dezembro para 1 de janeiro, é comemorado olhando para o relógio da Câmara Municipal dos Passos do Concelho. Mas durante muito tempo, o relógio que de algum modo marcava a hora oficial do Porto, como se dizia, era o da Torre dos Clérigos. Muito mais recentemente, nos finais do século XX, a cidade ganhou um outro relógio que se vem afirmando como uma referência no Porto. O relógio do edifício Palladium. Ao som do carrilhão, durante 2 minutos do interior do relógio saem umas personagens que vão desfilar. São personalidades históricas da cidade. Falar do edifício Paládio é falar necessariamente de um dos mais geniais arquitetos portugueses do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Um arquiteto portuense, Marques da Silva. Marques da Silva, que estudou em Paris, onde vai obter o seu curso de arquitetura. Depois de regressar ao Porto, ele ficará associado a alguns dos mais emblemáticos edifícios que são construídos no início do século XX. É o caso da Estação de São Bento, é o caso do Teatro Nacional de São João. Ficará também ligado a muita da estética da Avenida dos Aliados, que está a ser aberta a partir de 1916. Marques da Silva, que fica ligado não só a muitos outros edifícios públicos, como é o caso dos Liceus, Rodrigues de Freitas ou Alexandre Klein, mas ficará também associado a muitos imóveis privados, de iniciativa privada. A partir de 1925, Marques da Silva vai ficar também, de algum modo, influenciado pela Art Déco, depois de se ter deslocado à sua Paris e ter assistido à famosa exposição das artes decorativas e industriais, que de algum modo iniciam a Art Déco. Será Marques da Silva um dos principais responsáveis por esse edifício incontornável desse estilo que é a Casa de Serralves, no Porto. Mas um outro edifício de iniciativa privada é este que podemos contemplar aqui, nesta famosa e histórica esquina entre a Rua de Santa Catarina e a Rua de Passos Manuel. O edifício Paládio. Mas o edifício não nasceu com esta designação. Não foi por acaso que na belíssima, exuberante fachada do edifício, Marques da Silva colocou bem lá no alto estas estátuas, estas figuras, em boa verdade, estas alegorias ao comércio e à indústria. Isto porque o edifício, na sua origem, era exatamente a montra comercial de um importante industrial, António de Nascimento, um homem que possuía uma importante indústria de marcenaria, o trabalho de madeiras. António Nascimento, que se intitulava mesmo como o maior fabricante de móveis de toda a Península Ibérica. Possuía a sua fábrica nas margens do Douro, no Freixo, mas sentia que precisava de uma montra, de um grande armazém chique, bem no centro da cidade. E como o dinheiro não lhe faltava, adquiriu este terreno nesta zona central e moderna do Porto e encomendou o projeto a um dos grandes arquitetos da época, Marques da Silva, que irá fazer uma viagem pela Europa, irá contactar e visitar outros estabelecimentos, outros armazéns deste tipo. E em 1914 vai apresentar o primeiro projeto do que hão de ser os grandes armazéns de Nascimento. Mas outros projetos vão seguir, depois a construção, e os armazéns serão apenas inaugurados em 1927, qualificados, uma referência do comércio da cidade. Mas António Nascimento não está presente na inauguração. Tinha já falecido. Durante os anos seguintes serão os seus descendentes que irão alicerçar os grandes armazéns de Nascimento como a tal referência da atividade comercial na cidade. Mas em 1934, um grande incêndio vai consumir a fábrica Nascimento no Freixo. Os descendentes vão ter muita dificuldade para recuperar. Em boa verdade, nunca o conseguirão. E em 1950,
1939, a empresa Nascimento fecha. E também aqui, os armazéns. Uma nova etapa ia ter início na história deste edifício. Na sequência do encerramento dos grandes armazéns Nascimento, o imóvel será ocupado a partir de 1940 por um grande café luxuoso. A sua inauguração tem lugar a 4 de novembro de 1940 e a designação do café irá rebatizar o imóvel até hoje. Estamos, afinal, a falar do histórico Café Palladium, que aqui irá funcionar até 1974. Um café que é caracterizado, de facto, pelo seu ambiente muito cuidado, uma decoração art déco da responsabilidade do arquiteto Mário de Abreu. Um café que tinha várias valências, dividida pelos diversos pisos. Frequentado desde a sua inauguração em 1940 por alguma da elite da cidade, nomeadamente por grandes industriais e comerciantes da região, o Café Palladium é considerado não só o maior da cidade do país, mas mesmo por alguns como, na época, o maior da Península Ibérica. Um café com diversas funcionalidades que se espalhavam pelos diferentes pisos. No rechão ficava o café, o salão de chá e também o restaurante. No primeiro pavimento desenvolvia-se uma sala de jogos e, entre muitos outros, ficaram famosos, por exemplo, os torneios de xadrez do Palladium, bem assim como, imagine-se, torneios de palavras cruzadas. Subindo ao piso imediato, tínhamos um conjunto de grandes salas destinadas ao snooker e ao bilhar. Também grandes partidas aí tiveram lugar e alguns torneios. No último pavimento, uma área, enfim, também de alguma restauração associada a música e espetáculos. No fundo, um ambiente de cabaré. Palladium que se irá manter até 1974 e acabará, entretanto, por encerrar. Na segunda metade da década de 70 e grande parte da década de 80, Palladium vai passar a abrigar um espaço de pronto a vestir, mas que mantém a mesma designação. Serão as Galerias Palladium. E é nessa altura que, ao nível do primeiro andar, vai surgir então esse emblemático relógio, no qual, ao som do carrilhão, vão saindo diversas personalidades ligadas à história do Porto. Mas quem são, afinal, as personagens que desfilam, que saem do relógio da Palladium? São 4. São João, o infante Dom Henrique, Almeida Garrett e Camilo Castelo Branco. Vamos conhecê-los. Estamos agora naquele que é um dos lugares mais emblemáticos, mas também dos mais antigos da cidade do Porto, a Praça da Ribeira. Encontramos mais concretamente junto da sua monumental fonte, em cujo nicho uma intervenção contemporânea de mestre Cotileiro nos evoca aquele que é o santo mais popular da cidade, São João. Mas o São João nunca foi o santo padroeiro da cidade. Essa é aquela que desde a Idade Média nos aparece nas armas, no brasão da cidade.
Nossa Senhora da Vendôma. Mas tal não impediu que ao longo dos tempos São João fosse de facto aquele santo que sempre foi mais festejado, a 24 de junho. Isso mesmo nos dá notícia o famoso cronista Fernão Lopes, que na crónica do rei Dom João I, evocando aqueles acontecimentos dos finais do século XIV, já nos diz de como nessa noite no Porto era marcada pelo folguedo, pelo saltar das fogueiras. Enfim, uma festa já nessa época muito arraigada. De resto, este São João, apesar de ser São João Batista, essa figura ligada ao cristianismo, nós estamos afinal a falar de uma festa com claras origens pagãs. Uma festa que se associa a esse momento único do ano, o solstício do verão. E, apesar dos portuenses considerarem esta a noite mais longa do ano, a verdade é que, sendo o solstício, nós estamos a falar daquela que é a noite mais pequena do ano. E este é o momento em que se comemora a vitória da luz, do dia, sobre a noite. Um momento que assinala o início do verão e, por isso, é a época da abundância. Vêm aí as colheitas, mais tarde as vindimas, enfim, é a época da fertilidade. Mas há também que evocar essa fertilidade. E por isso todos estes rituais percebemos estarem muito arraigados ao mundo rural, ligado aos elementos, o fogo, o saltar as fogueiras e dos balões, e os balões que nos evocam também o ar, a água, representada nas orvalhadas, nos banhos que se têm de tomar no rio ou hoje no mar, enfim, e também a terra, presente afinal nesses elementos vegetais que são tão utilizados, as ervas de cheiro, o alho porro, o manjerico. Enfim, é todo este mundo mágico que é celebrado em torno desta figura cristianizada do São João. Uma festa e um santo que marca o calendário, que marca o tempo. E por isso faz todo sentido, também pela sua ligação ao Porto, que esteja no relógio. A segunda das personalidades evocadas pelo relógio do Paládio é aquele que nós podemos considerar como o portuense mais famoso de todos os tempos, o infante Dom Henrique. Uma personalidade que se encontra também bastante ligada a um conhecido imóvel do centro histórico do Porto, a Casa do Infante. Ora, este edifício foi, no entanto, durante muito tempo olhado com alguma desconfiança pelos investigadores e pelos historiadores que não acreditavam que o infante tivesse nascido aqui. Até porque, nesses finais do século XIV, sabemos que este imóvel era a alfândega régia e também o local onde se cunhava a moeda. E por isso poderia parecer um pouco estranho que a rainha Dona Filipa de Lencastre tivesse dado à luz aqui. No entanto, ao longo destes últimos anos, o conjunto de intervenções arqueológicas, o estudo das paredes do edifício, permitiram reconstituir como seria, nessa altura, aquilo que nós hoje conhecemos como a Casa do Infante, a Alfândega Régia. Era constituída por duas torres, mas uma delas era bastante imponente. E, através desses estudos e também da documentação medieval, sabemos que nos últimos pisos esta torre era ocupada como a residência daquele que é o mais importante cargo régio na cidade, o almoxarife. E era habitual nas suas deslocações pelo reino, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre hospedarem-se exatamente nas casas, nas residências do almoxarife. E por isso, muito provavelmente, a tradição popular tinha razão. Terá sido nesta casa que em 1394 nasceu o infante Dom Henrique. Esta é a mais conhecida representação do infante Dom Henrique nos famosos painéis de São Vicente, embora atualmente muitos investigadores coloquem em causa que seja de facto o infante que está ali representado, tendo em conta até outras representações bem mais fidedignas desse filho de Dom João I, incluindo a sua estátua tumular, cuja cabeça está aqui também reproduzida nesta exposição na Casa do Infante, onde podemos observar outras marcas ligadas a esta importante personalidade, como é o caso até da sua assinatura. O infante Dom Henrique
esse nome incontornável quando falamos do início da expansão portuguesa, dos descobrimentos. Aliás, não deixa de ser curioso que 20 anos depois do seu nascimento, o infante esteja de regresso ao Porto, onde, em 1414, vai dirigir os trabalhos da preparação de grande parte da armada que, no ano seguinte, 1415, irá tomar Ceuta. O papel do Porto e do infante Dom Henrique foi crucial nesse momento, que nos marca, afinal, o início da expansão portuguesa. Outro dos bonecos do relógio do edifício Paládio, outra das personalidades assim evocadas da sua ligação à cidade do Porto, é Almeida Garrett, o famoso romancista e poeta do século XIX, que nasceu no Porto em 1799, nesta casa aqui, junto às Taipas. Almeida Garrett, que se vai evidenciar de facto no mundo das letras, não só pelos seus romances, não só pelos seus poemas, também pelo seu apego na recolha de muitos dos contos, das histórias tradicionais, do seu famoso cancioneiro, romanceiro. Aliás, Almeida Garrett é considerado um dos pioneiros, um dos introdutores do romantismo no nosso país. Almeida Garrett, que para lá das letras se vai evidenciar também na política, importante ministro, a quem se ficam a dever a criação de muitas importantes estruturas culturais ainda hoje existentes no nosso país. Mas Almeida Garrett sempre teve uma forte ligação à cidade. É verdade que ele nasceu aqui, mas muito jovem vai viver, passar a sua infância em Gaia. Mas, depois de passar pelos Açores, regressará ao continente para estudar em Coimbra e repetidamente vem até ao Porto. A casa da família ainda hoje existe no cimo da rua da Boa Vista. Aliás, numa das suas viagens em visita à família nessa casa, acabará por ter um acidente na Carvalhosa. Cai do cavalo e é arrastado por este, daí resultando uma ferida profunda na cabeça, fazendo com que até o final dos seus dias Almeida Garrett tenha usado um capachinho. Almeida Garrett, que regressará ao Porto num contexto muito importante na vida política do nosso país, entre 1832 e 33, durante o Cerco do Porto. Aqui, ao lado de Dom Pedro IV, fará parte do famoso Exército Liberal, o Exército Libertador, que irá assegurar o definitivo triunfo do liberalismo no nosso país, pondo fim ao antigo regime, ao absolutismo. Um homem que sempre se bateu pela liberdade e que fez questão de frisar que se no Porto há muitos que trocam os Bs pelos Vs, poucos são aqueles que trocam a liberdade pela servidão. A quarta personalidade do relógio do edifício Paládio não é Almeida Garrett, esse já vimos anteriormente, mas é uma personalidade que deveria estar também em destaque aqui, no edifício dos Passos de Conselho, o edifício da Câmara Municipal do Porto. Com efeito, este edifício resulta de um projeto concebido durante a Primeira República, mas a obra arrastou-se durante muitos anos e só foi concluído durante a ditadura do Estado Novo. E por isso perdeu alguma da imponência que lhe tinha sido pensada originalmente. Por exemplo, estava previsto e chegou a ser feito na fachada do edifício 4 grandes nichos, 4 grandes cavidades que hoje podemos contemplar nestas áreas completamente lisas, mas onde deveriam estar 4 grandes estátuas. As estátuas de 4 personalidades ligadas à cidade do Porto. Curiosamente, 2 delas também estão no relógio do Paládio. Uma delas era o infante Dom Henrique e a outra era Camilo Castelo Branco. Não está em estátua na fachada do edifício, mas está em lugar de destaque no interior dos Passos de Conselho.
As suas estátuas não apareceram na fachada do edifício Espaços Conselho, mas nem por isso deixaram de ser representadas no interior da Câmara, aqui, na Escadaria Nobre. Desde logo, Afonso Henriques, lembrando-nos que é o Porto que dá o nome a Portucale, a Portugal. Outra personalidade é um mercador do século XIV, Afonso Martins Alho, evocando-nos aqui a velha ligação do Porto aos mercadores e ao mundo do comércio. Depois, as outras duas personalidades, como vos disse, também estão representadas no relógio do Paládio. O infante Dom Henrique e Camilo Castelo Branco. Tal como as outras personalidades, Camilo Castelo Branco está aqui pintado num fresco pelo mestre Dordio Gomes. Camilo Castelo Branco, que nasceu em Lisboa em 1895 e morreu, suicidou-se em 1890 em Seide, em Famalicão. Mas grande parte da sua vida fica profundamente ligada à cidade. Para aqui veio estudar medicina, nunca terminará o curso. Aqui leva uma vida de boémia, mas também começa a sua atividade profissional ligada à escrita nos jornais. Aqui viverá vários amores, incluindo essa sua grande paixão, esse seu amor de perdição com a jovem poetisa do Porto, Ana Plácido, que o levará a um e ao outro, até à cadeia da relação, onde estarão presos durante um ano, acusados de adultério. Camilo Castelo Branco, que foi um escritor extremamente popular, um dos grandes nomes do romantismo português, o primeiro escritor do nosso país a viver exclusivamente da escrita. Isto diz-nos bem de quão era popular este homem das letras, tão profundamente ligado à cidade do Porto e que por isso merece estar representado também no relógio da Paládio. Nos nossos dias, e há já alguns anos, o edifício Paládio está ocupado por duas empresas comerciais de grande superfície, duas empresas multinacionais, uma ligada à comercialização e edição do livro e da música e outra à moda e ao pronto a vestir. Afinal, mantém-se esta função original do edifício ligada ao comércio e também ao aspecto cosmopolita. Mas, através deste seu relógio, o edifício mantém também muito do património e da história da cidade, através destas quatro personalidades tão ligadas ao Porto. Mas poderiam ser outras, porque afinal a identidade do Porto tem sido construída por muita gente. Mas isso são já outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.